A mãe da Kyoko já pode saber o que aconteceu de fato com a Emily Agreste e também a identidade secreta do Rockmoth. E então, se você quer saber como a mãe da Kyoko pode saber dessas informações secretas, não se esqueça de compartilhar com todos os amigos e amigas que também gostam de Miraculous e, é claro, deixar o seu like que ajuda bastante. E agora que os avisos já foram dados, vamos para a teoria. Como eu falei para vocês, a mãe da Kyoko pode já saber o que aconteceu de fato com a Emily Agreste, que ela não desapareceu de fato, e sim, ela entrou em coma. E além da possibilidade da mãe da Kyoko saber o que aconteceu de fato com a Emily Agreste, ela também pode saber quem é o Rockmoth, que nada mais nada menos é do que o próprio Gabriel Agreste. Mas então, se a mãe da Kyoko realmente saber dessas informações secretas, como ela conseguiu descobrir essas informações? E é isso que vamos falar e teorizar nesse vídeo. Além, é claro, também de teorizar porque o Gabriel Agreste e a mãe da Kyoko têm uma parceria. Como já sabemos, a Emily Agreste no passado usou o Miraculous do Pavão, mas não sabemos quando ou por que ela usou o Miraculous do Pavão, e também se foram muitas vezes que ela usou, ou se foi apenas uma vez só que ela utilizou o poder do Miraculous do Pavão. Mas se a Emily Agreste realmente usou o poder do Miraculous do Pavão apenas uma vez, isso significa que ela acabou criando um Sentimonstro muito complexo ou muito poderoso, que acabou deixando ela em coma. Mas então, por que será que a Emily Agreste criaria um Sentimonstro tão complexo ou tão poderoso assim, a ponto de deixar ela em coma? Desde o episódio Godzilla ficamos sabendo que a Emily Agreste acabou participando de um filme chamado Solidão, e ela era a personagem principal, no caso a protagonista, nesse filme. Mas não conseguimos ver esse filme completo ou algumas cenas dele, apenas alguns segundos que o episódio Godzilla acabou mostrando. E no episódio Esmagadora, que é o 7º episódio da 4ª temporada de Miraculous, em uma parte desse episódio, o prefeito Bourgeois acaba abrindo um lugar onde podemos ver várias coisas de filmes, como por exemplo, rolos de filmagens e possíveis roteiros desses filmes. E ele acaba pegando um que a Emily Agreste está na foto da capa, e logo atrás da capa está escrito Solitude, que significa solidão, ou seja, aquele praticamente é o roteiro do filme Solidão que a Emily Agreste participou. Mas embaixo desse livro estava uma personagem que parecia muito a Kyoko, mas não teria como ser a Kyoko, até porque, pelo menos até agora, não sabemos que a Kyoko participou de algum filme. Mas vamos também reparar nessa personagem, essa personagem parece a Kyoko, porém com cabelo mais grande. Mas é claro, se essa personagem fosse a Kyoko poderia ter muito bem cortado o cabelo para deixar ele curto como ele é. Mas então, se essa personagem não é a Kyoko, quem seria essa personagem? Talvez essa personagem que está nessa capa poderia ser até mesmo a mãe da Kyoko. Até porque a personagem mais próxima da Kyoko que conhecemos até agora seria a própria mãe dela. Mas eu acho que essa personagem que está na capa não seja a mãe da Kyoko. Até porque a mãe da Kyoko e a Kyoko não se parecem tanto assim. Mas e se essa personagem fosse a mãe da Kyoko? Isso significaria que a mãe da Kyoko e a Emily Agreste iriam fazer os testes para quem iria ser a protagonista do filme. E talvez a mãe da Kyoko se sairia melhor nos testes do que a Emily Agreste. E então, vendo isso, a Emily poderia ter ficado com raiva da mãe da Kyoko e utilizado o poder do Miraculous do Pavão para criar um Sentimonstro muito complexo ou poderoso para acabar prejudicando a mãe da Kyoko. E esse Sentimonstro poderia ter deixado a mãe da Kyoko cega. Mas então, esse Sentimonstro muito complexo ou muito poderoso teria um grande preço a se pagar, que seria a Emily Agreste entrar em coma depois de um tempo. Tudo isso por causa da inveja, da raiva e dos ciúmes. Depois de um tempo, por causa que a Emily Agreste conseguiu finalizar o filme, tanto é que ele foi lançado. Mas como eu falei para vocês, essa personagem talvez realmente não seja a mãe da Kyoko, mas tem uma pequena chance de ser a mãe da Kyoko. Até porque, se vamos lembrar, em um dos episódios da primeira temporada, quando a Ladybug entra no quarto do Adrian, a Ladybug vê a foto da Emily Agreste no computador dele, e o Adrian acaba falando que aquela foto da Emily é quando ela tinha 17 anos. Ou seja, o Adrian, nem a Marinette, nem a Kyoko existiam ainda, e então a Emily Agreste estaria com uma aparência mais jovem, por causa da época que a foto foi tirada. E então, aquela personagem que está naquele roteiro que parece a Kyoko, poderia ser realmente a mãe da Kyoko, porém quando ela era mais jovem. E a Emily Agreste talvez não entraria em coma imediatamente. Talvez a Emily começaria a ter os sintomas mais graves de entrar em coma. E ao longo do tempo, ela acabou ficando pior, até chegar no ponto que ela ficou em coma. Mas se essa personagem que está no roteiro for realmente a mãe da Kyoko, quando era mais jovem, por que a Emily Agreste está do mesmo jeito que ela era quando era mais jovem? Eu tenho duas teorias para explicar isso. A primeira é que aquela câmera que ela está dentro talvez deixe o processo de envelhecimento dela reduzido, e talvez por isso ela esteja ainda com a aparência de jovem. A segunda é que já que ela entrou em coma por causa do poder do Miraculous do Pavão, ou seja, por causa da magia de um Miraculous, talvez o envelhecimento dela acabou ficando paralisado. Outra coisa que acaba indicando que a Emily Agreste que deixou a mãe da Kyoko cega é que no episódio de Kariosen, no final do episódio, depois que a mãe da Kyoko é desacumatizada, ela fala para Kyoko que a amizade pode ser decepcionante às vezes. Ou seja, ela poderia estar fazendo
fazendo referência a Emily Agreste, que provavelmente era a sua amiga. E mais uma pista que acaba indicando que a Emily Agreste que deixou a mãe da Kyoko cega é que após a Emily Agreste ter ficado em coma, o Gabriel Agreste acabou escondendo o filme Solidão em sua casa, para ninguém encontrar mais, para ele esquecer do erro que a Emily Agreste acabou ocasionando, e também o possível erro dele mesmo, por ter deixado a Emily usar o Miraculous do pavão, que estava danificado. Mas então, será que a mãe da Kyoko sabe quem é o Rockmoth? E se ela sabe, como ela conseguiu descobrir isso? Talvez o próprio Gabriel Agreste tenha contado quem deixou ela cega e também sobre a magia dos Miraculous. E então o Gabriel Agreste poderia ter contado que ele iria ajudar a mãe da Kyoko a recuperar a sua visão, depois que ele conseguisse trazer a Emily de volta. Mas em troca, a mãe da Kyoko teria que ajudar ele a conseguir os Miraculous da Ladybug do Cat Noir, no caso, o Miraculous da criação e o da destruição, para trazer a Emily de volta, e também para conseguir recuperar a visão dela. E então a mãe da Kyoko, para ajudar, ela poderia treinar a própria Kyoko, para ficar cada vez mais forte e também muito ágil e habilidosa na esgrima, para se tornar uma aliada ao Rockmoth. Outra coisa que acaba indicando que a Emily Agreste que deixou a mãe da Kyoko cega, é que após ela ter ficado cega por causa da Emily, a mãe da Kyoko pode ter contado para a Kyoko que ela ficou cega por causa de um acidente, assim escondendo a verdade da Kyoko, que foi a Emily que fez isso com ela. E isso acaba explicando por que a mãe da Kyoko ficou paralisada no episódio mentira, ou seja, alguma mentira ela acabou contando para a Kyoko ou para outra pessoa. Uma outra coisa que acaba indicando que a mãe da Kyoko sabe sobre a magia dos Miraculous é que no episódio faminto, no final do episódio, após o Templo dos Guardiões ser recuperado por causa do Miraculous Ladybug, a câmera acaba mostrando pessoas importantes e que estão relacionados aos Miraculous, como por exemplo, o Gabriel Agreste, a Natalie, a Marinette, o Mestre Fu, a Alia e duas personagens que não vimos até agora relacionadas com os Miraculous, que são a mãe da Kyoko e a mãe da Chloe. Ou seja, provavelmente as duas já conhecem a magia dos Miraculous. E eu acho que isso não foi uma coisa aleatória dos produtores de Miraculous mostrar. Eles poderiam ter focado apenas no Gabriel e na Natalie e na Marinette e no Mestre Fu e também na Alia e nas suas irmãs. Não precisava colocar a mãe da Chloe e a mãe da Kyoko. Mas é claro, talvez elas estejam relacionadas com os Miraculous também, por causa que suas filhas já usaram os Miraculous. Ou então, elas realmente já conheciam a magia deles. Até agora, eu estou teorizando que a Emily Agreste que foi a culpada pela mãe da Kyoko ser cega. Mas é claro que isso são apenas teorias. Nada disso pode ser real. Ou pode. Como por exemplo, talvez a mãe da Kyoko tenha ficado cega por outro motivo. Mas talvez a mãe da Kyoko realmente tenha ficado cega por causa da Emily Agreste. E isso talvez tenha sido uma coisa recente. E isso também acaba explicando o porquê a mãe da Kyoko fala que a Kyoko acaba desenhando mal. Porque se ela fosse cega desde criança, ela não saberia se a Kyoko desenha mal ou não. E então, a mãe da Kyoko pode ter ficado cega recentemente, enquanto a Kyoko desenhava mal. E agora que a Kyoko desenha muito bem, a mãe dela não sabe disso, porque ela não consegue ver mais. Ou então, simplesmente, a mãe da Kyoko está tentando tirar a Kyoko do mundo dos desenhos, para ela focar apenas na esgrima. Outra coisa que acaba indicando que a Emily é a culpada da mãe da Kyoko ser cega, é que já sabemos que a mãe da Kyoko e o Gabriel Agreste têm uma parceria, mas até agora não sabemos qual é e como aconteceu, e como eles fizeram essa parceria. Mas sabemos que eles não estão contentes com essa parceria. Parece que eles fizeram essa parceria forçadamente. Até porque no episódio mentira, quando a Kyoko e o Adrian estão indo para a aula de esgrima, que na verdade não era aula de esgrima, mas sim a Kyoko tinha mentido para eles, podemos ver que tanto o Gabriel e tanto a mãe da Kyoko acabam reclamando um do outro. Ou seja, se eles realmente fossem amigos e realmente fossem parceiros, eles não iriam reclamar um do outro assim, mas sim iriam apoiar as suas ideias a todo custo. Mas então, vocês acham que a parceria entre o Gabriel Agreste e a mãe da Kyoko é para a mãe da Kyoko trazer a Kyoko para o lado do mal? Para ajudar o Gabriel a trazer a Emily de volta? E também a visão dela? Ou será que não? E também, será que a Emily Agreste que deixou a mãe da Kyoko cega? Ou foi outro motivo? Escreva nos comentários as suas próprias teorias. Mas então, como eu falei para vocês, essas são apenas as minhas teorias, não quer dizer que nada disso é real, ou talvez seja, mas se gostaram dessas teorias, não se esqueçam de compartilhar com todos os amigos e amigas que também gostam de Miraculous, e é claro, deixar o seu like que ajuda bastante, e também se inscrever no canal caso for novo ou nova por aqui. E bom Miraculous, até o próximo vídeo!